Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom ouvir o perfeito louvor, né, das crianças, dos pequeninos, do pequeno Levi levantando as mãos, buscando ao Senhor, né? Que bênção, né? E cada criança cantando e entendendo o que está cantando, né? O que está louvando ao Senhor. Como é maravilhoso isso, né? João, capítulo 11, verso 25 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Jesus Cristo, a ressurreição e a vida, né? Tão complexo a gente entender a ressurreição e tão simples, né? Voltar dos mortos, né? Ter uma nova vida. Jesus ressuscitou a Lázaro, né? Passado 4 dias de morto, já estava cheirando mal pela decomposição, e ali com muitas testemunhas, desde quando ele ficou doente, que ele morreu, estavam ali muitas pessoas, né, em luto, e quando Jesus chegou, Jesus chorou, né? E muitos dali disseram: este que curou tantos, né, fez tantos milagres, não podia ter feito com que esse não morresse. E ali Jesus disse: tirai a pedra. E aí a sua irmã, né, a Marta, disse: já cheira mal, porque já é de 4 dias. E Jesus respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Né? Então, a ressurreição, ela chocou, né, ali a multidão, e ali havia uma multidão como testemunha de que Lázaro morreu e ressuscitou, né? E isso é uma transformação. A multidão testemunhou a ressurreição, a morte e ressurreição de Lázaro, né? E uma multidão testemunhou a morte de Jesus, né? E 500 pessoas testemunharam a ressurreição de Jesus, né? Não foi a multidão que estava lá em Jerusalém que toda ela testemunhou a ressurreição. Por quê? Porque mesmo com a morte e ressurreição de Lázaro, resolveram não crer e resolveram crucificar a Jesus e soltar Barrabás. Então, a incredulidade humana, ele é uma coisa assim, dura, ela é difícil, né? E a incredulidade humana é chamada de realidade. A pessoa quer ser real, quer ser pé no chão, né? E aí, então, ela vai ser incrédula. Por quê? Porque para muitos só existe uma realidade, a realidade da incredulidade, daquilo que não vai acontecer, daquilo que é impossível. E quando o milagre acontece à frente dela, ela
porque ela escolheu a incredulidade, ela não consegue pensar em outras coisas senão, isso não existe, isso não vai acontecer comigo, isso não acontece com todas as pessoas, né? E começa a desenhar, por quê? Porque o coração ficou endurecido, né? E para o coração ser mole, para ser transformado, precisa de quebrantamento, precisa de arrependimento, precisa de realmente uma transformação. E quando Jesus fez a ressurreição de Lázaro, muitos creram nele, né? Mas logo, né, os líderes, os principais ali do sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram, né, que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Então, o medo, ele está por trás da incredulidade, né? O medo está por trás de toda a transformação, a barreira da transformação, medo de submeter-se a Deus, né? Deus quer o melhor para nós. Deus nos criou, Deus criou a humanidade, Deus criou o homem, Deus criou o universo, Deus criou esse planeta, Deus plantou um jardim para que o homem nascesse e ele crescesse ali, se reproduzisse, multiplicasse. Deus deu a bênção, né? Multiplicai-vos, né? Crescei e multiplicai-vos. Então, Deus preparou todo o ambiente para que o homem cresça, né? Para que o homem se desenvolvesse, para que o homem percebesse que ele é a vida, né? Então, ele plantou no jardim a árvore da vida, para simbolizar a vontade de Deus. No centro do jardim estava a árvore da vida, para que o homem soubesse que ele tinha muito mais para ele. Amém? Então Deus, ele criou o mundo, né, em 7 dias, mas no 7º dia ele criou uma coisa especial, que é o descanso, né? E o descanso, ele só entra, né, só tem acesso quem come da árvore da vida. Então Deus preparou o descanso, né? E nós vamos entrar nesse descanso de Deus quando nós tivermos acesso a essa árvore da vida. E assim, né, Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e Ele é o caminho. E em Apocalipse nós vemos isso, que Ele vai dar acesso à árvore da vida, né? Onde nós comeremos e entraremos nesse descanso. Hoje nós temos o encontro com Deus, a ressurreição que nós provamos quando nós nascemos de novo, quando nós cremos em Jesus, é um novo nascimento, e aí nós temos a primeira experiência do que é descansar, né? Por quê? Porque nós recebemos a paz que vem de Jesus. Amém? Ele disse, dou-vos a minha paz eu vos deixo, não como o mundo dá, né? O mundo, ele dá as riquezas para que a pessoa, na riqueza, né, ele busque ganhar as riquezas para que ele tenha confiança, que com muitas riquezas, qualquer circunstância que tenha, ele tenha como pagar e restituir, né? Então, ele consegue, com muita riqueza, ele pode tentar pagar uma paz, pagar uma negociação com um juiz, ele pode ressarcir uma pessoa que está reclamando contra ele. Então, ele tendo dinheiro, conforme o pensamento do mundo, ele responde a todas as coisas, né? Mas a paz que vem
do nosso Deus, ela independe de qualquer situação, porque qualquer situação pode vir e você pode permanecer com a paz do Senhor. Amém? Né? Ela permite que você supere todas as dificuldades. Por quê? Porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Aleluia! Se você pode estar com a mão livre aí, aplauda ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Né? Exalte o nome do Senhor. Ele é a ressurreição e a vida. Glória a Deus. E assim nós podemos ter a confiança, ter a paz. E quando nós vemos aqui o sentimento, né? Então eles passaram a reconhecer, olha, se deixarmos assim, todos crerão nele, né? Então eles perceberam, falaram assim, olha, vão crer, né? Só que eles ainda não criam totalmente. Por quê? Porque ele ia temer o Império Romano, se Jesus é o Messias, o Filho de Deus. O que o Império Romano ia poder fazer contra o Messias, né? Então, mas por causa da incredulidade e a dureza no coração, não conseguiam enxergar tantas coisas. E Jesus, né, quando a gente vê lá em Mateus 23, verso 37, Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então aqui nós vemos a vontade de Deus, né, e a vontade dos homens, né? O que Deus quer fazer, reunir e trazer todos para uma grande família, a família de Deus, onde todos recebam o dom, né, e de serem chamados filhos de Deus, a todos aqueles que creem no nome santo de Jesus, o Filho de Deus, amém? Então Deus quer reunir todos em uma só família, mas o que os homens querem, né? O que as pessoas querem. Então nós vemos aqui a vontade de Deus, né? E na sua soberania ele permite ao homem que ele recuse dizer que não quer, escolher não crer, né? Então, desde o começo, né, no jardim, quando Deus disse, olha, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal não proves, e veio a serpente, o Satanás, o enganador, trazendo o quê? Uma ilusão, dizendo, olha, Deus não quer que você seja igual a Ele, porque no dia que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, será igual a Deus, né? E então enganou o homem, né? E a mulher pegou e comeu e deu ao seu marido Adão, e que ele também comeu. E assim eles se enganaram e ficaram na ilusão de que Deus preparou alguma coisa boa que não queria dar ao homem, né? Então muitas pessoas até chegam a acreditar em Deus, mas não acreditam que Deus quer fazer o melhor para as pessoas. Deixa seu coração enganar. Fala, não, eu posso fazer alguma coisa melhor do que Deus pode fazer por mim, daquilo que Deus preparou, né? E o que nós vemos nas promessas é nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Por isso nós podemos ter a confiança, a certeza que aquilo que Deus preparou para nós é o melhor, né? Deus tem uma nova vida, né? E o mundo, ele não crê, né? Ele escolheu fechar os olhos para as evidências do amor de Deus,
né? A ressurreição e os testemunhos da ressurreição, elas são evidentes, né? Quando a gente olha a ressurreição de Jesus, Mateus 28, que diz assim: ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. E essa é a leitura que a nossa irmã comentou. Essa é uma visão maravilhosa do que aconteceu, né? Os principais sacerdotes estavam com medo do que ia acontecer com eles quando, né, se todos crescem em Jesus. Olha o que aconteceu com o exército. O exército ficou morrendo de medo por causa que viu um anjo de Deus. E quando fala que a porta, né, a pedra e o sepulcro estava selado, ele estava com uma marca e com cordas, com fogo, de uma maneira que não era possível remover aquela pedra facilmente. Então, para vir ali, teria que vir uma grande força militar para derrotar os soldados e ter a capacidade de mover aquela pedra. E ali simplesmente o anjo desceu e aquelas cordas estouraram, aquele selo foi rompido, porque quando hoje a gente pensa em selo, né, a gente pensa num papelzinho que está selando, mas o selo era o quê? Uma garantia de que ninguém ia abrir. É mais do que um cadeado. Hoje a gente seria a simbologia do selo seria correntes e cadeados, para você fazer entender o que representa esse selo. Ou seja, precisa de muita força para romper aquele selo. Assim como foi lido a respeito do livro em Apocalipse, que tinha 7 selos, ou seja, ninguém tinha força suficiente para tentar abrir nenhum selo, quanto mais 7. Então, o poder e a majestade de Jesus, que morreu e ressuscitou, o Cordeiro de Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra, por isso ele tem todo o poder para romper e abrir todos os 7 selos. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus, aleluia. Ali precisava de um exército para romper, uma força especial para romper um selo ali do Império Romano em cima de uma pedra, de uma situação. E aí nós vemos que aí o anjo desceu do céu com um terremoto. Olha a força, que foi necessária. Um terremoto para romper aquela pedra. E aquilo que for necessário para fazer, para romper as pedras da nossa vida, acontecerá. Amém? Esse é o poder de Deus na nossa vida. Mas essa força, a minha vida está toda com problemas e dificuldades, ela está selada pelo mal. Não se preocupe, o poder de Deus é muito superior. Amém? Não tenha medo das forças malignas, Então, a incredulidade faz a gente ter medo por causa do confronto, das batalhas que você vai ter que enfrentar. Mas quando você abre o seu coração para Jesus, independente do tamanho da dificuldade que você está enfrentando, elas não são suficientes para parar o poder e o amor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor.
E assim o aspecto do anjo era como um relâmpago, sua veste alva como a neve. E os guardas temeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, diz: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vejam onde ele jazia. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós, ali o vereis, na Galileia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Ler esse texto, e é impossível não lembrar, né? Eu fui em Israel, né? Vou ter que dizer de novo que eu fui lá, né? A gente foi nesse jardim do sepulcro vazio, e é assim, é uma visão assim maravilhosa, porque você sente, né, como se estivesse tendo um terremoto. Você sente, né, o seu corpo tremer. Você sente a luz do Senhor resplandecer naquele lugar, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. E aí você lê e você sente que tudo aquilo que aconteceu, tudo que está escrito na palavra de Deus é verdade, irmãos. E aí você sente, né, nós andamos naquele jardim e cada caravana, as pessoas passando, caravanas de vários países, na hora que chega ali no sepulcro vazio, né, onde tem uma porta cortada, né, na rocha, né, então tem a rocha ali da mesma montanha onde ficou onde foi feita a crucificação, é a montanha onde tem a marca da caveira, né? Você vê lá o Gólgota, né, que significa caveira, é a montanha onde foi feita a crucificação. E nessa mesma montanha, é o sepulcro vazio, e do lado é o jardim, né? Então, aí a gente entende, né, que foi tirado da cruz, e ali era o sepulcro novo que estava próximo ao local, né? Então, de uma face do morro, você consegue ver o jardim. Então, você sente ali o quanto foi, né, a morte e ali a ressurreição, né? Você percebe as duas coisas, você percebe que as duas coisas aconteceram, né? Você sente, né, o poder de Deus, aquilo que foi o sinal e a demonstração da ressurreição. Então, o terremoto, né, aconteceu, e as pessoas, né, toda a cidade sentiu, né, o que aconteceu, né? Quando nós vemos ali na crucificação, no capítulo 27, verso 33, diz assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, né, que é justamente esse lugar que é a montanha, né, e que ela tem alguns buracos na montanha, e você vendo, ela parece uma caveira, né? Você vê olhos, nariz, ali então você tem a percepção de que o lugar é ali mesmo, né? E aí depois ali da crucificação, a morte de Jesus, você vê o que aconteceu, né? Que realmente houve o terremoto, né? No verso 50, Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, e abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que
guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passaram, ficaram possuídos de grande temor, disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém? Então esse terremoto, né, da ressurreição de Jesus, ele foi tão grande que a cidade toda se abalou e vários santos que tinham morrido também ressuscitaram e viram, né, e eles entraram na cidade e anunciaram a ressurreição de Jesus, porque eles mesmos foram ressuscitados. Amém, irmãos? Então a ressurreição de Jesus, ela foi inegável, pela quantidade de ressurreições que aconteceu naquele período. Amém? Né? Então, Jesus é a ressurreição e a vida. Né? Por todos esses sinais, o que deveria ter acontecido? Jerusalém inteira deveria ter se convertido. Né? Mas o homem se acostumou a ver espetáculos e ficar, aconteceu isso, olha, coisa maravilhosa, 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 e depois faz o quê? Nada. Porque o homem se acostuma com espetáculos. Né? Mas os sinais, os milagres, são para uma decisão de vida. Amém? Né? O que Deus quer de nós é que nós tomemos decisões para a nossa vida inteira. Amém? Né? É maravilhoso ver os milagres, né? Mas qual é a decisão que nós vamos tomar em relação àquilo que temos visto e visto? Isso que é importante. Jesus Cristo, ele é a ressurreição e a vida. Jesus Cristo está vivo. Aleluia! Aleluia! Jesus Cristo vive, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E qual é a decisão que nós vamos tomar? Né? Nós vemos aqui vários sinais e várias testemunhas. Quando nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala, né, de quem viu a Jesus. 15, verso 3, antes de tudo vos entreguei também o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez só, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, ou seja, já morreram. Depois foi visto por Tiago mais tarde, e depois por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de templo. Então ele está falando do encontro que ele teve com Jesus a caminho de Damasco, quando Paulo teve a sua conversão, quando ele estava perseguindo Jesus. Então nós vemos aqui vários relatos da visão de Jesus ressurreto. Amém? Né? Então, Jesus Cristo vive. Né? E essa é a decisão que nós temos que tomar. Né? Ele vive. Toda a sua palavra é verdade. Tudo que está escrito é verdade. E agora? Né? O que nós vamos fazer de Jesus Cristo? Né? O mundo deu a sua resposta. Que fareis de Jesus Cristo? Né? Crucifica-o e solta Barrabás. Né? Essa foi a resposta do mundo. Será que é a resposta só daqueles que viveram na época de Jesus? Ou tem sido a resposta atual? Né? Querem a Jesus, querem a verdade, querem a ressurreição à vida, ou querem outra coisa? Não querem a ressurreição. A ressurreição, ela fala sobre a transformação. Né? Colossenses capítulo
3, ele fala sobre a nossa vida depois da ressurreição. Portanto, se fosse ressuscitado justamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Pensai nas coisas do alto, e não nas que são da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Aleluia! Glória a Deus. Então, a importância de nós percebermos que Jesus Cristo é a ressurreição. Então, a ressurreição, ela fala de você ter uma vida verdadeira. Então, a vida com Cristo, ela é uma vida transformada. É uma vida onde nós enfrentamos os problemas. Não é uma vida de ilusão. O mundo, ele quer vender uma vida de ilusão. E é mais fácil para o homem perceber a ilusão e começar a viver realidades paralelas. O mundo onde ele está ali, o mundo da internet, o mundo de videogames, o mundo de esportes, né? Criando realidades paralelas, né? Onde a pessoa começa a pensar aquilo que está vivendo. E muita gente não crê que nós conhecemos a Deus, não crê que nós ouvimos a Deus, não crê que Deus fez alguma coisa em nossa vida. Eles acham só que nós estamos vivendo uma realidade paralela. Ah, você escolheu crer, você escolheu imaginar, você escolheu parecer ser bonzinho. Então, o mundo não crê que realmente a nossa vida foi transformada. Que realmente Jesus está vivo. Porque à medida que ele entender que é real, que está fora da possibilidade de uma ilusão, aí ele tem que tomar uma decisão. Por isso que mataram a Jesus. Porque na hora que ele ressuscitou a Lázaro, não cabia mais nenhuma desculpa. Ah, talvez tenha sido isso, talvez tenha sido aquilo, talvez tenham iludido o povo. Não, Lázaro morreu, uma multidão acompanhou, estava ali e ele estava cheirando o mal e ressuscitou, estava todo enfaixado quando saiu. As pessoas viram, testemunharam. Não tinha mais para dizer nenhuma hipótese de ilusão. E, de fato, a ressurreição de Jesus, não há nenhuma hipótese de ilusão. Várias pessoas ressuscitaram. Houve o terremoto, né? O sol se apagou durante 3 horas, escureceu durante 3 horas, e isso é impossível na ciência. Não tem como ter um eclipse, né? Céu aberto, sem nuvens, e o sol se escurecer durante 3 horas. Não existe a possibilidade disso acontecer, a não ser pelo poder de Deus. E aconteceu. Aí outras pessoas, né, quem de outra geração falou assim, não, mas como aconteceu? Né? O templo, para quem estava no templo, para quem sabia ali, quem estava mais próximo, os sacerdotes, o véu se rasgou de cima a baixo. E aquele véu, né, não é uma coisa fininha, o véu era tecidos de larga, né, espessura, né? Eram grossos, né? Se puxasse com juntas de bois, não conseguiriam rasgar, né? E ele rompeu de alto a baixo, né? Para ficar claro que quem tinha rompido era o poder de Deus, porque o Cordeiro foi morto. Aleluia! Então, não é possível negar, mas estão negando.
mas negaram. Né? Por quê? Porque o pensamento humano se convence mais da maldade do que da bondade. Né? Por causa da maldade que há no próprio coração, a única coisa que o mundo pensa é o quê? Que a realidade é má. Né? Esquece da bondade de Deus, né? Da misericórdia de Deus. E quando nós nascemos de novo, da palavra de Deus, da água do Espírito, nós passamos a crer na misericórdia de Deus, na compaixão, na bondade e no perdão. A nossa vida é transformada quando nós cremos no perdão de Deus. Né? E aqui, Paulo está falando, olha, pensais nas coisas do alto, e não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Então, nós precisamos entender que a ressurreição, nós crermos em Jesus, modifica toda a nossa vida em termos de esperança e na alegria que nós temos para viver. Amém? Nós não vivemos uma vida de ilusão, onde nós fazemos de conta que tudo está bem. Não, não é isso. Ressurreição é você saber que Deus está vivo e que você ouve a voz dele, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É isso viver em novidade de vida. Né? E saber, né, que as dificuldades do mundo, você não está preso e triste e abatido por causa das coisas do mundo. Né? Por isso Jesus ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? E assim nós precisamos entender isso, né? E passar a compreender e mostrar para as pessoas, né, a realidade. Né? Você tem sofrimento, você passa por angústias, você tem dificuldade, você precisa trabalhar. Quem crê em Jesus tem que levantar cedo para trabalhar também. É verdade? É verdade. Quem crê em Jesus tem fome também? Tem fome. Né? Tem sede? Tem sede. Né? Então, as pessoas o mundo tem o desejo de ser super-herói, de voar, de ter força, de não ter mais fome, não ter mais sede, de ser super poderoso. E ser filho de Deus é você crer, e você crer na ressurreição. Você tem um renovo apesar de todos os problemas. Você recebe de Deus a capacidade de ter as suas forças renovadas. Né? Você pode sentir o cansaço, sentir a opressão deste mundo, mas você tem o renovo que vem de Deus. Ele tira a sua dor, as vestes de tristeza, a veste de angústia, e te dá uma nova veste de alegria. Amém? Então, ainda que você chegue num lugar de luto, de dificuldade, onde só há tristeza, desespero, né? Você chora com os que choram, mas quando você sai, né, e você busca a Deus, aquela veste de luto é tirado da sua vida e você volta a ter a veste de alegria, veste de esperança, veste de nova vida. Amém, irmãos? Né? Essa é a nossa confiança, porque toda vez que você vai ou entra em algum lugar onde você vê, onde há ódio, as pessoas estão brigando, quantas vezes você já foi num lugar que parece que acabaram de brigar, parece que, né, você chegou num lugar, mas a família está ali, ninguém olha ninguém para ninguém, está aquele silêncio de confusão. Você sabe, olha, está feia a coisa aqui.
deu ruim. E agora, né? Você não sabe nem o que falar, né? Você chega ali no lugar, aí a pessoa, não, senta aqui e tal, fica tranquilo aí, fica à vontade. Mas aquele ambiente de briga no maior grau, né? Você fala, e agora? Né? Porque as palavras constroem o ambiente, né? As palavras são espirituais, né? Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, toda vez que você ouve a palavra do Senhor, a sua vida é transformada. Por isso, em qualquer circunstância da sua vida, o que você tem que ver? Ler a palavra de Deus. Por isso é bom decorar, né? Você lembrar o que está escrito na palavra de Deus, para você recordar o que diz a palavra do Senhor. Amém? Para quê? Para que você fale da palavra do Senhor, você busque ao Senhor e a palavra do Senhor é que vai te limpar de toda aquela situação. E você pode enfrentar qualquer adversidade. Amém? Não pela sua capacidade, mas pelo poder de Deus. Amém, irmão? Está entendendo? Né? Por isso é importante conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai nos transformar. Né? Por isso, que mesmo aflito, abatido, nós não ficamos destruídos, né? Paulo ele fala várias vezes sobre isso, né? Que o Deus de graça, de esperança nos console, né? Nos renove, né? Porque é o Deus de paciência, de consolação, né? O Deus de esperança. Então, nós vemos ali no capítulo do amor, né? 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor, né? Que o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, né? E isso é a palavra do Senhor que, quando você passa a amar a palavra de Deus, ela fica derramada no seu coração, né? E isso que faz a transformação, quando nós lemos e amamos a palavra de Deus. Você crê que aquela palavra do Senhor, ela vai trazer vida para você. Quando você ama a palavra do Senhor, aí você vai poder dizer, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, né? O amor vence todas as coisas, né? Por quê? Porque senão a gente vai ser como o sino que bate e faz aquele som, tum, e fica lá vibrando. Olha, mas ele, né, é um barulho forte que todas as pessoas percebem, mas é vazio. Agora, a palavra do Senhor, ela entra profundamente, né? Entra profundamente. Ela entra não só nos teus ouvidos, ela entra nos seus ossos, né? Você sente um terremoto no seu corpo, né? Isso que acontece na palavra do Senhor. Você sente a luz do Senhor brilhando em você, então ela vem como um fogo, né? Assim como desceu no dia do Pentecostes o Espírito Santo sobre os irmãos, os discípulos, os apóstolos que estavam ali reunidos, desceu língua de fogo, né? A língua que vem e queima do Espírito Santo para você falar as palavras de Deus. Amém? Então toda dificuldade faz o quê? Faz a gente ficar quieto, fechar a boca. Então você ficou angustiado, oprimido por uma situação, o que nós fazemos logo? Fechamos a boca, fechamos a cara, fazemos cara de poucos amigos, de bravo, de insatisfeito, né? Por quê? Porque a opressão ela quer fazer com que você não abra a sua boca e fale da palavra de Deus, né? Agora, quando você é ungido pelo Senhor, né, a língua é de fogo para falar e anunciar a palavra de Deus, para anunciar a transformação.
A mudança que ocorre na sua vida, na sua família, quando você anuncia a palavra de Deus. Amém, irmão? Então, toda circunstância você pode enfrentar. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? E Ele nos ensinou para o quê? Para nós negarmos a nós mesmos. Não é fazendo tudo aquilo que você quer e você colocar o coração nos bens materiais, né? A tua esperança nas conquistas, em acumular riqueza, não é isso que vai garantir a tua felicidade. Né? A nossa felicidade está em Jesus Cristo. Né? A nossa alegria, bem-aventurado aquele que é humilde, né? Como a gente vê lá em Mateus capítulo 5. O sermão das bem-aventuranças. Isso aqui é o sermão da ressurreição, daquele que foi transformado. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, você não teme mais passar por sofrimento que vai levar você a chorar, ficar desesperado de choro. Por quê? Porque você crê que você será consolado, que você terá o bálsamo, que você terá a vitória. Amém, irmão? Isso significa o quê? É passar da morte para a vida. É atravessar os problemas. O problema veio, as dificuldades, e parece que atravessou, me atropelou. Então acabou? Se o problema te atropelou, então acabou, agora não tem mais jeito? Tem jeito, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Você se levanta novamente pelo sopro do Espírito. Você renova, você chora, e você é consolado, e você está renovado. Amém? E assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, o mundo diz, bem-aventurados os fortes e corajosos, porque eles vão vencer todas as batalhas. Né? Mas aqui a palavra de Deus diz, os mansos herdarão a terra. Quem vai sobreviver? Os mansos. Né? Não adianta brigar para não perder. Por isso que Jesus ele disse, olha, se teu inimigo vem e querer pegar a túnica, dá a capa também. Por quê? Porque não há nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Né? Mas e agora? Tem que pagar o imposto. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Né? As maiores guerras, revoluções acontecem por causa do aumento de impostos. Né? Cada vez que aumenta impostos, o homem, ele fica revoltado. Se ele estava tudo calmo, aumentou o imposto, ou seja, ele vai ter que trabalhar mais e fica com menos dinheiro. Né? Não é uma conta muito boa. Né? O homem não gosta disso. É por isso que deram o tributo para Jesus, tentar a Jesus. Né? O que devemos fazer? Pagar o tributo a César ou não? Para saber se ele ia se revoltar contra os romanos para ele ser preso. E aí Jesus disse simplesmente, na sua sabedoria, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E nós vemos uma sociedade que não quer se submeter nem a César e muito menos a Deus. E assim nós vemos a dificuldade do homem, que ele quer a liberdade para não se submeter a ninguém. Mas isso é a soberba. E a palavra de Deus diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes.
E, infelizmente, muitas das vezes nós temos ouvido palavras de cristãos, mas são palavras de soberba. São palavras de ganância, sobre coisas deste mundo, sobre vitórias, sobre as coisas desse mundo. E o que Deus nos prometeu é uma herança que não se conquista pela força, né, mas pela humildade, pela mansidão, né, e pelo trabalho. Ah, mas então o crente não precisa trabalhar? Não, precisa trabalhar sim, né? Trabalhar com as mãos pelo seu pão, honra teu pai e tua mãe, divide o teu pão. Né? Essa é a palavra que é para o cristão. Faz aquilo que é útil com as suas mãos. Né? Tudo que você tem força para fazer, faze, e faze bem feito. Né? Essa é a palavra que Jesus deu. Jesus multiplicou, né? Fez ali os pães, multiplicou ali para aquela multidão, mas ele não ficou multiplicando em todas as reuniões, né? Para que as pessoas não precisassem trabalhar. Né? Quando a multidão seguiu a Jesus depois da multiplicação, Jesus disse, olha, vocês estão seguindo, não porque eu sou o Messias, não porque vocês creem que eu sou o Messias, mas porque vocês comeram o pão e estão satisfeitos. E aí, Jesus diz, trabalhai, não pela comida que perece, mas pelo aquele que vem para a vida eterna. E aí, então, eles falam assim, que operas tu? Né? Quando eles participaram da multiplicação e viram que Jesus tinha feito o milagre, eles não questionaram se ele não era o Messias. Eles falaram, esse é o Messias. Mas quando Jesus disse, olha, eu não vou mais multiplicar o pão, vocês vão continuar trabalhando pelo pão de vocês, ele falou, agora, peraí. Né? E muita gente pensa assim também, falando, mas eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus, então ele vai pagar todas as minhas contas, ele vai pagar todas as minhas dívidas, né? Ele vai me dar uma casa nova, ele vai me dar um carro novo, né? Não, se não vai me dar todos esses bens, então, então não tenho certeza se ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É mais ou menos isso que as pessoas estão dizendo. Se nós não recebermos do ouro, hoje, então, ele não é o Rei dos Reis? Ele não é o Senhor dos Senhores? Se todo o ouro, toda a prata, ele tem acesso, ele poderia pagar todas as nossas contas hoje? Por que ele não fez? Porque ele pagou as nossas contas. Ele pagou as nossas dívidas. Né? Ele fez isso. Estava sobre nós uma conta, uma cédula de pecado que nós não poderíamos pagar. E ele pagou por nós. Ele pagou a conta. Ele é Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele pagou a conta. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele verdadeiramente pagou a nossa conta. Ele foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pela nossa violência, por causa da nossa ira, por causa da nossa cobiça, por causa da nossa falta de amor aos pais, de honrar os pais, mães, por todos os nossos pecados, pela nossa mágoa, pela nossa violência, pela nossa falta de perdão, por tudo o que nós fizemos, Jesus pagou o preço. Mas ele morreu e ressuscitou.
Amém? Porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso nós podemos buscar ao Senhor. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Né? Há um descanso preparado para aquele que crê em Jesus. Nós teremos acesso a esse descanso. E esse descanso, haverá um novo céu e uma nova terra, porque as primeiras coisas já passaram. E assim, quando tudo se fizer novo, nós teremos um lugar de descanso. Aí nós entraremos no descanso. Amém? Então, nós vemos na parábola, onde Jesus diz: vinde benditos do meu Pai, entrai no descanso do Senhor. Haverá o dia do julgamento, onde Jesus dirá: vinde benditos do meu Pai, entrai no descanso do Senhor. Nós teremos a bodas do Cordeiro, um momento de festa, de alegria, de restauração da nossa alma. Alegre-se no Senhor. Mostre testemunhe daquilo que Deus fez na sua vida. Mostra que é real, que você passa por sofrimento, passa por angústia, passa por tribulação, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Paulo, ele diz isso: olha, nem morte, nem vida poderá nos separar do amor de Deus. Então é maravilhoso quando nós entendemos a graça do Senhor sobre as nossas vidas, que realmente Ele é todo poderoso. Romanos 11, verso 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Grande é o nosso Deus. Então, irmão, não deixe ser vencido pela hipocrisia. O amor, ele precisa ser sem hipocrisia. Nós amamos os nossos irmãos, amamos a Deus e precisamos entender as dificuldades que enfrentamos, as coisas, não negarmos as dificuldades que estamos passando. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja e começam a ver que outros irmãos parecem sempre muito felizes e às vezes imaginam que não tem problema. Fala, então, o pastor está lá. O pastor não tem problema nenhum, não. Está com a vida ganha. Não precisa levantar cedo, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Está com a vida ganha. E às vezes olha sempre para o nosso irmão Marcos. Marcos ali, está com a vida ganha. Tem 150 casas, 500 carros, tem tantas coisas, tem tantas propriedades, os 500 não, é só 100, 100, Então, e aí, não, acho que mais de 1000 carros segurados,
Então, tem mais de 1.000 carros, sabe? Toda hora ele tem que olhar, né, um dos 1.000 carros, né? Não é fácil não, né? Está dividido entre 360 dias, tem que olhar pelo menos uns 10 carros por dia ele tem que olhar, porque 365 dias, né? Então tem mais de 3.000 carros aí, né? Então, aí ele vem só, né? E começa, nossos olhos, eles enxergam todo o sucesso na vida de outras pessoas e pensam que cada um não tem nenhuma dificuldade, né? Nenhum problema. Mas isso é o pensamento nosso, que é assim, a gente imagina que só nós passamos por dificuldades. E isso é um engano, né? É um engano para oprimir. Então, só as coisas ruins só acontecem com você, só dificuldade, né? Ninguém tem o retrovisor estourado aí. Ah, não é crente? O retrovisor não estoura. Ah, o carro o carro não quebra. Carro de crente não quebra, não é isso, né? Tem muita gente que pensa, não, o carro de crente não quebra, né? O crente não precisa trocar de carro porque o carro nunca quebra, né? Ah, não, o carro anda sem combustível, né? Toda vez você não precisa abastecer, então é uma economia ser crente, né? Você não precisa abastecer porque ele sempre está multiplicando o combustível, né? Não é assim. Claro que um dia que você precisar que ele funcione sem combustível, né, ele vai funcionar sem combustível, né? Porque aí é o poder de Deus, é a misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus faz algumas coisas que só você vai saber. Olha, né, eu não tinha dinheiro para pagar essa conta e o dinheiro apareceu. Eu falei que um dia eu ia chamar uma irmã para testemunhar, que saiu na rua e o dinheiro começou a vir junto com o vento e ela começou a pegar o dinheiro que ela precisava. Um dia eu vou chamar essa irmã para testemunhar aqui, né? Porque é verdade. No dia que você precisar, né, o Senhor ele opera o milagre, né? Mas Ele nos ensina a dividir, porque na verdade nós temos muito mais para dividir do que coisas para receber ainda, né? Nós precisamos ver que muitas pessoas têm muito mais necessidades. Então, na verdade, nós temos muito mais para repartir do que ficar pedindo. Mas, na nossa mente, nós fazemos as contas daquilo que nós ainda não temos, né? O que ainda não tenho? O que ainda não tenho? Aí pode ser que a resposta seja, talvez o que você ainda não tem é paciência. Talvez o que você ainda não tem é esperança. Talvez o que ainda você não tem é compaixão, né? E a gente está esperando outras coisas, né? Pensando aquilo que a gente não tem. Mas olha para as coisas espirituais, olha para o fruto do Espírito, o que você ainda não tem, né? Para você ter a ressurreição de Cristo. Não é porque o poder de Deus não alcançou a sua vida, mas é o quanto nós abrimos nosso coração para crer no poder de Deus na nossa vida, né? Quanto nós estamos crendo nos milagres, né? Todos os milagres espirituais, né? Crer na palavra do Senhor. Por isso a importância de nós darmos importância na palavra, né? Ler a palavra, guardar a palavra, porque a palavra é que vai mudar a nossa vida, né? Então trate com muito zelo, como realmente um tesouro escondido. Jesus ele fez a parábola do tesouro escondido. Olha, aquele que encontra um tesouro, ele larga tudo porque ele sabe que aquilo é mais importante. A palavra de Deus, aquilo que Deus falou para nós, é mais importante do que tudo que você tem na sua vida. Todo o tempo que você gasta, a palavra de Deus é mais importante do que tudo. Por isso, Deus disse assim, medita na tua palavra, na palavra do Senhor, dia e noite. Por isso que Deus deu essa ordem a Josué. Medita de dia e de noite. Não deixe o seu coração se apartar da palavra.
E isso é um desafio para nós. Porque pela nossa ansiedade, pela nossa insatisfação, pela nossa murmuração. Ué? Crente murmura? Deveria, né? Não deveria, né? Mas, por causa dessas coisas, isso faz o quê? O nosso coração se afastar da palavra, né? Então, a palavra deixa de fazer, de transformar o nosso coração pela nossa própria atitude. Então, creia no Senhor, se arrependa dos seus pecados, para que você continue vivendo em novidade de vida. Né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Examinar-se a si mesmo é a palavra de Deus para que você não viva uma ilusão, não viva uma mentira. Deus nos manda examinar-nos para quê? Para que você veja se as atitudes que você está tomando não são de hipocrisia, não são falsas, para que você volte à realidade e creia no poder de Deus na sua vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É a palavra do Senhor para nós recebermos de Deus aquilo que Ele tem, porque Ele tem para nós a ressurreição e a vida. Amém? Aplauda ao Senhor, glorifica o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Feliz Páscoa, aleluia.